Ele foi questionado. Jesus, chegando diante de um cego, pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Bartimeu, ele enxergou alguma coisa ali, antes dele enxergar de fato. Ele olhou para Jesus, e não com os olhos que podem ver algo ainda, e disse: mestre, Senhor, eu quero ver. Bartimeu não pedia esmolas porque ele não vivia de esmolas porque ele gostava. Ele talvez não gostava de experimentar aquilo ali. Apesar de que muitos estão em muitas situações difíceis, por conta de alguns vícios, orgulho, aquilo vai contrário a algumas virtudes que nós conhecemos. É por isso que ele pediu para Jesus que ele queria ver. Mesmo sabendo que isso ia modificar toda a sua vida, transformar a realidade que ele estava inserido. E eu não sei se vocês já imaginaram, mas talvez para Bartimeu aquela vida funcionava. Por mais que ele estava ali pedindo algo e dependendo da boa ação, da benevolência das pessoas, é como se Bartimeu estivesse usando a regra a seu favor. Os judeus, eles tinham que dar esmolas por mandamento. Então ele se colocava estrategicamente em épocas específicas, em locais específicos, não para ter a sua vida transformada, não para fazer parte daquilo, mas talvez para benefício próprio. Talvez para tentar resolver uma situação, um problema. Ele sabia que se ele voltasse a enxergar, ele não precisaria mais pedir esmolas, porque ele já não era mais cego. E é isso que ele queria, uma mudança completa de vida. Uma cura para os seus problemas. O gesto de jogar a capa fora retrata isso. Aquilo que era, na época, quase que uma credencial para ele poder pedir esmolas no lugar onde ele estava. Ele precisava de uma capa específica dada pelo governo. E esse ato de jogar essa capa fora ilustra o desejo dele de ter a vida completamente mudada. Só que, será que nós somos assim? Será que quando nós ouvimos a respeito de alguém que pode e tem poder para satisfazer tudo que nós precisamos, será que de fato nós queremos ter a nossa vida transformada e mudada? Porque querendo ou não, é abrir mão do controle. É abrir mão de toda a sua trajetória, daquilo que ele conquistou. Muitas pessoas estão lá pedindo esmolas para Jesus. Eu não sei qual era a expectativa de Bartimeu. Mas muitos de nós, às vezes, não queremos voltar a enxergar. Às vezes nós só queremos a esmola mesmo. E talvez achamos que por Jesus ser bom e generoso, ele poderia dar mais do que outras pessoas conseguiriam dar. Pedir para enxergar alguma coisa é assumir uma responsabilidade. Porque agora nós não temos mais a desculpa de não enxergarmos algo que nós deveríamos ver. Pedir para enxergar alguma coisa é entender que a partir dali, tudo aquilo que era convicção, tudo aquilo que era certeza, tudo aquilo que nós controlávamos, nós já não controlamos mais. Muitos não querem isso. Muitos só querem um alívio para a consequência dos seus pecados, dos seus atos. Mas não querem deixar o pecado. Então talvez para Bartimeu, não creio que era o caso, mas talvez para nós, a gente só queria uma esmola maior do que aquelas que a gente já recebeu. Já estava bom o suficiente. Jesus, tem misericórdia de mim, esperando Jesus colocar a mão no bolso e tirar uma oferta maior que todos os outros. Talvez para que a gente não tenha que ficar ali por mais um período de tempo. Mas caso precise, a gente tenha a nossa capa ali e a gente consiga voltar a fazer aquilo que a gente fazia, que nos garantia, que nos dava a segurança. Mas Bartimeu, ele conhecia a sua doença. E ela não era apenas física. Ela não era. Se nós não sabemos as nossas necessidades,
se nós não sabemos dar nome aos nossos problemas, nós precisamos então pedir para que Jesus nos faça enxergar e ver aquilo que nós não estamos vendo. É curioso Jesus perguntar para um cego o que ele quer que ele faça. Provavelmente é porque Jesus não estava falando daquilo que ele enxergava materialmente. Jesus estava falando sobre salvação, sobre arrependimento, sobre mudança de vida, sobre o abandono do pecado. Você sabe, de fato, quais as necessidades que Jesus tem que suprir na sua vida? Para que você então veja. A gente ora para Deus pedindo que as circunstâncias mudem. A gente ora para Deus pedindo força, sabedoria, inteligência, recursos. Mas será que a gente ora para Deus para ver aquilo que a gente não está vendo ainda? Será que a gente ora para Deus para enxergar aquilo que nós precisaríamos enxergar nas circunstâncias que nós estamos? Porque senão, nós já falamos isso várias vezes, não é o Senhor que é o nosso Deus. Somos nós, que estamos usando só uma força que Ele tem para nos oferecer, para fazer a nossa vontade prevalecer. Você consegue reconhecer os motivos que estão te impedindo de ver a vontade de Deus diante de você? Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Muitos de nós não estamos dispostos a abrir mão do controle. Então o que a gente faz? Cria estratégias. Nos colocamos à beira do caminho. Nós utilizamos da graça que Deus nos dá não como algo que vai nos redimir e mudar as nossas vidas, mas talvez como uma ferramenta para satisfazer o meu desejo, para aliviar o meu fardo. Nós não queremos lidar com as tentações. Nós não queremos lidar com a vulnerabilidade dos ambientes que nós estamos. Nós queremos super força. Aí nós queremos. Nós queremos um super intelecto, uma inteligência acima da média. Superpoderes que ainda vão nos deixar no controle da situação. Nós criamos estratégias, nós nos colocamos ali no meio termo. Nós nem vamos ao local que deveríamos estar. Eu não sei se vocês pararam para pensar. Aonde Bartimeu deveria estar? Já que todo judeu que mora a 25 quilômetros ao menos de Jerusalém deveria estar onde? Em Jerusalém. Por que ele não estava em Jerusalém? Talvez ele não queria se expor, criar vínculos. Eu já falei isso para os irmãos. Eu passo todo dia pelo mesmo caminho. E sempre tem um rapaz que pede dinheiro, moedas ali. E uma vez eu fiquei até ofendido. Ele passou e me ignorou. Porque todo dia ele me vê. Aí tem dia que do moeda, outro dia não. Eu separo as moedinhas ali para os meus filhos verem. Teve uns dias que ele me ignorou. Eu falei, mas o que é isso? Como assim? Eu quero ajudar. Ele está me ignorando. Mas eu entendo, irmãos. Talvez o constrangimento de me ver todo dia. E talvez por um tempo criar um vínculo que ele não queria ter criado. Porque isso vai gerando uma responsabilidade. Porque eu estou vendo ele todo dia lá. Na mesma situação. Isso vai gerando culpa, talvez. Porque se eu estou ajudando todo dia e ele continua na mesma situação, talvez eu esteja transferindo a responsabilidade para ele. E ele não quer isso. Então ele às vezes nem me olha. Às vezes ele olha, vê que sou eu, vai. Às vezes ele vai, pega a moedinha. Às vezes nós nos colocamos à beira do caminho, no menor risco de criar um vínculo para que a culpa seja assumida, a gente se afasta. A gente cria estratégias. A gente utiliza daquilo que seria a nossa fraqueza, com orgulho, para conseguir aquilo que a gente quer, para conseguir aquilo que a gente precisa. Nós queremos não a vontade de Deus, nós queremos o poder de Deus. Então a gente pede força, pede controle, pede inteligência.
Mas a palavra de Deus diz que se existe algo que nos impede de ver a vontade de Deus diante de nós, não devemos negociar. A gente tem que arrancar. Não tem negociação contra aquilo que nos impede de enxergar algo que Deus quer que nós enxerguemos. Se o inimigo está te impedindo, se o ambiente está te impedindo de ver a Deus, o que você tem que fazer, irmão? Fugir. Ir embora. Não negocie. Se um hábito te distrai da vontade dele, o que você tem que fazer com esse hábito? Eliminar esse hábito. Se uma pessoa expõe ou te expõe a atitudes contrárias à vontade de Deus, você tem que se afastar, irmão. É o que Jesus diz quando ele fala que se a tua mão, teu braço, teu olho te fizer pecar, você faz o quê, irmão? Arranca. A gente não negocia com isso. A gente não cria estratégias para tentar transformar aquilo em algo que é agradável a Deus. Bartimeu, ele poderia ter pedido riquezas, reconhecimento, bens materiais, acesso a lugares que ele não tinha acesso, poderes, mas Jesus, ele foi direto ao ponto. Ele foi direto ao ponto. Como eu já vi algumas pessoas sendo direto ao ponto com essas pessoas que pedem. Chega e pergunta, o que você quer que eu te faça? A maioria vai querer só a moedinha mesmo. Só isso. Talvez um valor a mais, uma quantia a mais. Nós já participamos em evangelismo onde a gente ia nesses lugares, onde as pessoas usavam drogas e tinham uma vida comprometida. E nós já pregamos o evangelho para essas pessoas. Muitos só queriam uma sopa, um prato de comida, um alimento, a coberta. A gente oferecia tratamento, casa, ajuda, uma família. A maioria não queria. A questão é, se Jesus nos perguntasse hoje, nessa noite, o que queres que eu te faça? O que você responderia? Talvez a última coisa que nós temos pensado é, Senhor, eu quero ver algo que eu não estou vendo ainda. Talvez a nossa resposta envolveria mais, eu quero ter alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa. Você seria capaz de apontar o dedo para aquilo que te impede de ver? Para que isso seja removido da sua vida? Você pediria mais alguma coisa para que você continuasse tendo controle de tudo? Talvez de uma maneira mais fácil agora. Quando Bartimeu ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, compaixão de mim. Ele podia ver que Jesus não era alguém qualquer. Ele via algo que talvez outras pessoas ali ao redor não estavam vendo. Então, quando ele chamava Jesus de filho de Davi, Bartimeu está dizendo, eu creio que Jesus é o Salvador, é o Messias, o prometido de Deus, e é isso que eu preciso. Não preciso mais de esmola. Se eu encontrei o Jesus, filho de Davi, eu encontrei aquilo que eu procurava a minha vida toda. Provavelmente Bartimeu poderia ser apedrejado por isso. Mas ele não se intimidou. Ele não se acovardou. Ele expôs. Ele não se calou diante da multidão. Ele creu no seu coração e confessou com sua boca, com seus lábios. Ele declarou a fé dele publicamente. Nós só saberemos o nome daquilo que nós precisamos quando nós dermos o nome àquilo que nos falta. As pessoas elas não se incomodaram com Bartimeu porque ele estava gritando Jesus, filho de Davi. Apenas por ele falar que Jesus era o Messias. Aquelas pessoas estavam seguindo Jesus por desconfiarem disso também. O problema é quando ele falava Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele estava se igualando aos demais, porque todo mundo ali era o quê? Filho de Davi. Todo mundo ali fazia parte da família. Todo mundo ali deveria cumprir o mesmo propósito. Sermos filhos e filhas de Deus. Isso incomodava as pessoas. É como se aquela pessoa cega ela não tinha o direito de se achar igual aos demais que não tinha
esse problema. E agora é a questão, toda vez que Jesus curava um cego, ele queria nos ensinar algo. Porque a cegueira estava relacionada ao pecado. Para muitos, a pessoa era cega porque pecou contra Deus. Nós já vimos o diálogo em que os discípulos questionam Jesus. Por que aquele homem nasceu cego? Porque ele pecou, seus pais pecaram. E a resposta de Jesus foi: para que todos vejam a glória de Deus, para que se cumpra a glória de Deus e todos vejam, percebam isso. Aquele cego, aquele homem, ele estava confessando que Jesus não era só o Senhor, mas o Salvador que ele precisava. Coisa que muitos ali não queriam confessar. Porque talvez o pecado deles não era aquele pecado visível. E a Bíblia não diz que os pecados são herdados. Pelo contrário, a Bíblia diz que não tem isso. Os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. A questão é que o problema está no ambiente. E eu não sei qual que é a história de Bartimeu, mas que o pai dele era conhecido, era. Porque a palavra faz questão de mencionar o nome do pai. Bartimeu, filho de Timeu. Provavelmente aquele homem, sim, vivia uma vida em pecado. E ele reconheceu isso. Então, quando Jesus questionou: o que queres que eu te faça? Ele não estava buscando um milagre. Ele estava buscando salvação. Nem todos ao redor precisavam de um milagre. Mas todo mundo precisava de salvação. Aquilo incomodava as pessoas. Às vezes você veio com um problema a ser resolvido. E faz parte do ciclo. Deus, ele usa a circunstância para nos ensinar aquilo que nós temos que aprender. Às vezes o que você precisa hoje é de um milagre. Mas se Jesus perguntar para você: o que queres que eu te faça? Você sabe apontar de fato qual é a sua verdadeira necessidade? Aquilo que você tem que ver, que você ainda não viu. Às vezes nós viemos nos domingos em busca de algo extraordinário de Deus. Algo excepcional. Mas aquilo que Deus tem preparado para nós vai muito além daquilo que nós desejamos. Deus, ele pode curar, amém? Você crê? Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode cuidar das suas finanças. Deus pode te ajudar com os seus filhos. Deus pode tratar a sua vida por completo. Mas uma coisa que só Deus pode fazer: Ele pode salvar a sua alma. Ele pode te salvar das suas dúvidas, medos, incertezas, da sua falta de propósito, de você mesmo. Ele quer te curar. Mas antes disso, Ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Deus quer que você o veja da forma como Ele te vê. Ele quer que você volte a ser a sua imagem e semelhança. Quando Bartimeu pede misericórdia para Deus, misericórdia é a junção de dois termos ali, né? Esse miseres e córdia, que tem a ver com coração. Então, misericórdia é colocar a miséria dentro do coração. É olhar as misérias do outro como se fossem as nossas. Quando ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está falando o quanto que ele podia enxergar naquela hora. Bartimeu, ele reconhece a situação de miserável que ele era e que ele precisava de ajuda. Ele creu em Jesus e ele colocou isso para fora, ele prestou isso diante de todo mundo. Ele invoca o nome de Jesus, reconhecendo que só Jesus podia trazer aquilo que ele precisava. E ele clama não por um milagre,
mas por uma salvação que só Jesus podia dar. Se você reconheceu Jesus como aquele que pode te salvar, libertar, te dar um propósito de vida, um motivo de acordar todas as manhãs, mas ainda não reconheceu isso publicamente, vou te fazer um convite hoje. Às vezes nós temos a dificuldade em empenhar uma palavra. Nós temos dificuldade em colocar as cartas na mesa, de nos comprometermos. Não porque nós não cremos de fato, mas porque no fundo, a gente ainda quer ter o controle de todas as coisas. E aí nós não nos comprometemos, nós criamos estratégias. Só que a palavra nos diz é que Deus ele não quer partes de você. Deus não quer pedaços que você tem a oferecer. Deus não quer só apenas aquilo que você acha que é bom de oferecer a Deus. Deus quer o seu comprometimento. Sabe por que Deus ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? A palavra diz que Abel entregou do melhor para Deus. Mas a palavra não diz que Caim entregou do pior para Deus. A palavra não diz que ele entregou aquilo que sobrava. Só que a palavra diz que Caim entregou os frutos da sua colheita. Enquanto Abel, um pastor de ovelhas, se comprometeu, entregando aquilo que ele tinha de melhor. É algo que não teria como voltar atrás. É algo que não tinha semente para ser recuperado novamente, para ser plantado novamente, para ser colhido novamente. Era uma vida que foi entregue ali. E essa vida foi entregue 100%, sem volta. Abel teve a sua oferta aceita, porque a oferta de Abel revela a oferta que Deus fez por nós. O cordeiro que foi entregue, ele foi entregue antes da fundação do mundo. Nós temos dificuldade em nos comprometer hoje. Nós temos dificuldade em assumir responsabilidades. Só que Deus chamou. Quando você nem conhecia esse Deus. Foi o Filho dele, o Cristo, que foi entregue, não de maneira parcial, não com um plano B. Ele se comprometeu com você, antes que você pudesse dizer sim. Ele entregou tudo. E sabe o que ele espera de nós, irmãos? Tudo. Bartimeu, ele não tinha um plano B. Ele lançou a sua capa, que era a sua credencial de pedir esmolas, e foi até o Cristo. E quando ele voltou a ver, a palavra diz, e ele seguiu a Jesus. Quantas coisas ficaram para trás durante toda a jornada? Quantos traumas Bartimeu carregou? Quantas coisas que ele deixou de ver e poderia buscar agora aquela sua redenção? Ver aquilo que ele não viu, experimentar aquilo que ele não experimentou. Mas Bartimeu entendeu que não existe um comprometimento pela metade. Porque ele não recebeu ali a cura e o milagre que ele precisava. Primeiro ele recebeu a salvação, que ele não merecia. A palavra diz: se nós crermos no Senhor Jesus e confessarmos com os nossos lábios, nós seremos salvos.
Talvez você tenha parado só no crer no Senhor Jesus. E aí as pessoas não sabem quem você é. Isso está parecendo como estratégia. Talvez está na beira do caminho aí. Talvez a capa está guardadinha, dobrada, para que vai que esse negócio de evangelho não dê certo. Vai que Jesus não é o suficiente para salvar ou atender aquilo que eu preciso. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Só que Jesus nos chama a nos comprometermos diante de todas as outras pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que é transformada quando nós recebemos a salvação são os nossos olhos. Mas a primeira reação que nós temos é com a nossa boca. Você já falou com o seu Deus em voz alta? Você já clamou ao Senhor? Já confessou publicamente a quem você pertence, quem é o seu Senhor? Eu te convido a ficar de pé agora. E nós vamos fazer uma oração diferente, irmãos. E é uma oração não que tem algum tipo de palavra positiva, confissão positiva. Nós cremos que a palavra tem poder. Mas eu pergunto para os irmãos, a tua oração ela vai mudar a Deus? O que os irmãos acham? Que a sua oração muda a Deus? O plano dele segue firme e forte, mas apesar de nós. O que a sua oração vai mudar? Então abra sua boca, irmão. Quando alguém me fala que não tem a capacidade de se expressar publicamente a respeito de Cristo, não é porque falta capacidade, é porque falta hábito, prática. Os irmãos estão do seu lado aí, já ouviram você glorificar a Deus aí, já falar que Deus é bom? Os irmãos já ouviram a tua voz falando a respeito das grandezas e maravilhas do Senhor? Nós vamos orar agora. Não em espírito. A gente não costuma fazer isso, né? A gente vai orar expressando com a nossa voz, com os nossos lábios, a salvação que nós precisamos. Amém? Senhor Deus e Pai, vocês vão falar, irmãos? Vocês vão orar? Vocês vão falar o quanto Deus é bom? Sai som aí, irmão. Fala com o seu Deus agora. Fala o quanto você o ama, o quanto você depende dele. Conversa com ele agora, coloca para fora. Que a sua voz seja ouvida. Abre os meus ouvidos. Fala com o Senhor. Senhor, nós precisamos da tua salvação. Preciso, Senhor. Glorifica o Senhor, que sua voz seja ouvida. Abre os meus olhos, quero ver. Abre o meu coração, quero sentir.
Abre os nossos olhos, Senhor. Que a gente possa experimentar, Senhor, não só a nossa cura que precisamos, não só o milagre que nós precisamos, mas que nós possamos experimentar a alegria da salvação, Pai, de ser chamados de filhos de novo, de termos uma mesa preparada, de sermos parte da família, de termos um propósito, um motivo de acordarmos todas as manhãs, de sabermos, Pai, que nós não estamos sozinhos. É isso que nós precisamos, Pai. É isso que nós queremos ver. E se nós estamos com medo, se nós estamos, Senhor, angustiados, desesperados, Pai, não é porque nós não temos a provisão do Senhor, é porque nós não estamos enxergando isso. Abra os nossos olhos, Pai. Queimando de amor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. clame ao Senhor, diga. Abre Os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração. Se você não teve a oportunidade ainda de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te fazer um convite. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e ter a sua vida transformada e mudada para sempre, eu quero te fazer um convite. Se você quer ter um propósito de vida, eu te convido a entregar a sua vida, a ver aquilo que você ainda não vê, a enxergar aquilo que você ainda não tem enxergado. E uma coisa eu garanto: os seus olhos serão abertos. Eu te convido a vir aqui à frente e entregar a sua vida a Jesus essa noite. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e não teve a oportunidade ainda de confessar isso, eu te convido. Nós vamos orar por você e você vai entregar a sua vida diante de todo mundo. E os seus olhos serão abertos. Nós não temos o costume de fazer o apelo, porque nós entendemos que não é obra nossa, é do Espírito Santo. Nós não temos o costume de convidar a vir aqui à frente. Nós não temos esse costume. Mas Deus me deu uma palavra, e essa palavra termina com um convite. Convite você confessar a Cristo. O convite está de pé. O convite foi feito.
tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Pois tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, Coloca a mão no seu coração. Feche teus olhos, coloca a mão no seu coração. Diga, Senhor, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Se eu ainda não tive a oportunidade de expressar essa verdade com os meus lábios, que o Senhor me dê outra oportunidade. Que a minha vida testemunhe a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão alegres? Deus é bom. Amém. Antes de sair, antes de nós encerrarmos, não deixe tomar um cafezinho ali, faz parte. Tem um cafezinho ali. E às vezes, não sei, tem outra coisa ali, cafezinho? Deve ter, né? Amém, glória a Deus. Que a gente possa ver o nosso irmão e sermos testemunhas de quem Deus é, aquilo que Deus faz. Amém? Não deixe de abraçar o irmão, não deixe de cumprimentar o irmão, abençoar a vida dele no decorrer da semana, em nome de Jesus. Amém? E te convido a estarmos cada vez mais juntos. Quinta-feira nós temos um encontro, reunião de oração. Nós temos um tempo de oração. Sábado nós temos um pequeno grupo de jovens. Bom, nós tivemos pertinho do céu ali, né? Amém. Quase. Tivemos lá em cima, lá no prédio ali, ó, na casa da Maria Fernanda. Foi bom. Foi um tempo bom. E que tenha mais vezes, né? Então que a gente possa estar junto o máximo possível. Amém? Nossa escola bíblica, domingo de manhã. Todos estão convidados. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam conosco todos os dias. Nós vemos. Amém. Amém. Cumprimento alguém. Um abraço. A paz do Senhor Jesus.